Boa noite, amigos e amigas. Mais uma vez estamos aqui com vocês no nosso futebol hoje, trazendo o resumo semanal de notícias do mundo do futebol. Eu sou Vinícius Mota, estou sempre na companhia dele, Pedrão. Hoje, senhores e senhoras, a gente vai ter um programa um pouco mais extenso, porque foi uma semana, né, Pedrão, muito movimentada. De início, o primeiro ponto a dizer o seguinte: toda semana a gente lança um vídeo diferente. Então curtam, inscrevam-se no canal, porque Futebol Hoje é um programa permanente, estamos na segunda temporada e toda semana temos um vídeo diferente, trazendo o resumo do mundo do futebol. Bem, vamos lá. De início, uma semana de muitas decisões pelos estaduais do Brasil, né? E obviamente a gente tem que citar o título do Fluminense, o Fluminense que foi campeão carioca pela 32ª vez, 10 anos depois do seu último título. Para quem não sabe, o Fluminense ganhou do Flamengo uma final. O Flamengo que era um time que não perdia uma final de campeonato estadual há 27 anos. E coincidência ou não, a última derrota do Flamengo foi no mítico 3-2 dos anos 90, gol de barriga de Renato Gaúcho. Esse jogo que eu tive o prazer de ver, e Pedrão também. Meus amigos, Fluminense campeão, parabéns ao Fluminense, parabéns a todos envolvidos. Mais um título para a sua grandiosa história. Pedrão, de início, eu queria só fazer a seguinte ponderação, vou te ouvir para você falar sobre os dois jogos. Primeiro, a vitória de 2-0 do Fluminense em cima do Flamengo na quarta-feira, que a gente pôde acompanhar junto. E segundo, ontem, o empate de 1-1, que sacramentou a conquista. Eu penso assim, Pedrão, a gente pode dividir nosso futebol hoje para falar da final em duas partes. Não existe análise imparcial que não levante o mérito do vencedor, mas também o demérito do perdedor. Não existe uma análise 100% imparcial que não seja dessa forma. Então, de início, primeiro a gente vai levantar o campeão, que é o Fluminense, os méritos, e depois vamos falar sobre o Flamengo, os deméritos e o que fez o time perder esse título. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Suas impressões a respeito do time do Fluminense, tanto a postura em campo, tanto no primeiro quanto no segundo jogo. Boa noite. Eu só queria fazer uma correção, porque o último campeonato do Fluminense foi em 1995, com o gol de barriga do Renato Gaúcho. Em cima do Flamengo. Em cima do Flamengo, exatamente. Mas o último título carioca foi em 2012, em cima do Botafogo. Em 2012, exatamente. O que eu quero dizer é o seguinte, esses dois jogos. O primeiro jogo, o Fluminense foi bem, o Fluminense achou um meia que já estava lá e não entrava. Nomes, Pedrão, Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso, que fez assim uma partida, o Fluminense fez uma partida que eu estava esperando. O Abel Braga, para os torcedores tricolores, no primeiro jogo foi quase perfeito, o Fluminense jogou assim, vamos dizer, com aproximação, o Ganso jogou muito, ganharam assim um jogo jogando bola. O Flamengo, retraído, não conseguiu sair e o Fluminense ganhou o primeiro jogo. É engraçado você falar isso, Pedrão, que o Fluminense, a gente cantou a bola aqui no futebol hoje, nos primeiros futebol hoje da temporada, né? Que a entrada do Paulo Henrique Ganso, com a manutenção do André, com o Iago Felipe, né? E era o time ideal que a gente pretendia para o Fluminense. O Abel Braga conseguiu nosso entendimento. O Abel Braga escalou o time que a gente tinha em mente e o time teve o quê? Uma partida, uma ótima partida no primeiro jogo, que ganhou 2-0 no contra-ataque, mas uma partida melhor ainda ontem. Ontem o Fluminense foi senhor do jogo. O Flamengo fez um gol, a gente tem que falar isso, Pedrão. O Flamengo ontem fez um gol totalmente casual. O Fluminense mandou no jogo, 1-1, ainda perdeu o pênalti, poderia ter sido uma segunda vitória. Não, inclusive, concordo total. Inclusive, eu tinha comentado com você que antes de sair o gol do Flamengo, o Fluminense estava bem melhor. Era questão de tempo. Então foi uma bola assim que pegou a defesa desguarnecida. Manuel, quando virou o corpo, ele se atrasou, o cara pegou no contra-ataque, a bola espirrou pro meio e o Gabigol fez o gol. Sim. Só que aquilo não assustou o Fluminense. Por quê? A defesa do Flamengo estava completamente bagunçada. Sim. O meio de campo do Flamengo, o Fluminense pressionou
o Flamengo não conseguiu sair, o Fluminense... Toques curtos, a proximidade, né? O comando do Ganso, eles largaram o Ganso sozinho no jogo. Aí deitou. Com a categoria que ele tem, ele apitou o jogo. Ele fez o que ele quis. Ele ditou o ritmo do jogo. Ditou o ritmo total. Tanto que no gol do Fluminense foi uma bola dele que ele matou lindamente. A bola veio difícil, ele matou, tocou, saiu, empurrou. Quer dizer, foi um gol trabalhado, uma partida exemplar. E eu agora já critiquei o Abel Braga. Perfeito. Parabenizo o Abel Braga dele ter mantido. E digo mais, o Felipe Melo, que é um grande jogador naquela linha de 3 zagueiros, não jogou o segundo jogo. Sim. Mesmo assim, pela tática do técnico do Fluminense, o Fluminense cumpriu uma função técnica e ganhou merecidamente um campeonato. E eu acho, torcida do Flamengo, que esse time tem que mudar muita coisa. Inclusive, no meu pensamento, para me completar, o técnico não deu certo. Então, vamos lá. Bem, amigos, aquilo que eu falo. O Fluminense está de parabéns. A gente, quando tem que criticar, a gente critica, mas quando tem que elogiar, a gente elogia. E nas 2 finais, o Abel Braga foi praticamente perfeito. Escalou, na nossa visão aqui, o melhor time. O time tinha proximidade, o time tinha toque de bola, o time tinha experiência, malandragem no bom sentido, jogou com muita personalidade, o meio de campo mandou no jogo, os zagueiros estavam seguros, os laterais estavam seguros na marcação, e o ataque, com exceção do William Bigode, que no primeiro jogo fez, na minha forma de ver, uma partida abaixo da crítica, entrou o John Arias, que tem tido uma excelente temporada, jogado muito bem, e não decepcionou, fez uma ótima partida contra agora o Flamengo no segundo jogo. Temos que parabenizar muito o Germancano. Que é um jogador, ele empurra para dentro. Isso aí. Se pingar na área, ele empurra para dentro. Parabéns, torcida do Fluminense, parabéns ao Fluminense, um clube gigante, mais um título para sua história. E se jogar o que jogou, eu tenho certeza que vai fazer uma grande temporada, né, Pedrão? Exato. E tem possibilidades, chances de brigar para os principais títulos aí, espero que não tanto nacionais quanto a Copa Sul-Americana, que é o título, que é a competição internacional que sobrou. Perfeito? Espero que não invente o Abel Braga e junte esse grupo, mantenha o time, que vai fazer um bom brasileiro, vai fazer um ótimo ano no Fluminense. Perfeito. E agora, meus amigos, conforme a gente tinha dito antes, toda história tem 2 lados. A gente enalteceu o mérito do Fluminense, mas a gente também tem que aqui enaltecer o demérito do Flamengo. Exatamente. Porque o Fluminense jogou muito bem, apresentou o seu melhor, mas o Flamengo, em contrapartida, apresentou o seu pior. O Flamengo, ao meu ver, Pedrão vai dar a opinião dele, é um time desarrumado taticamente, é um time em que esse técnico português, o Paulo Sousa, não conseguiu ainda extrair dos jogadores o seu melhor. É um time que muitos jogadores ali estão mal posicionados. Por exemplo, o Felipe Luiz, para mim, é um lateral não, um zagueiro. Esse Lázaro, no meio de campo, joga de ala. Enfim, eu não vou me adentrar muito a questões táticas. Eu vou falar o meu resumão, vou passar para o Pedrão dar a posição dele. Eu acho que o Flamengo, mesmo tendo um elenco caro, um elenco muito qualificado, é um time que tem que o quê? Trabalhar muito para melhorar. Porque se acha que vai depender de relampejos do Arrascaeta ou de repente do Gabigol, de algum Bruno Henrique, algum jogador de frente para vencer as partidas, não vai, porque o time está desarrumado. Os jogadores não têm apresentado o seu melhor futebol. E se continuar assim, a temporada promete ser uma temporada muito difícil. Pedrão, sua opinião agora sobre o Flamengo, o demérito flamenguista na perda do título carioca. Eu vou começar a criticar o técnico do Flamengo, Paulo Sousa. Sim. Porque eu acho que é um técnico que não está conseguindo ver o que tinha o Flamengo. Ele quer modificar demais, um monte de tentativa. E Felipe Luiz, pessoal, não é quarto zagueiro. O Flamengo não pode jogar um 3-5-2. Não existe isso. Não existe. Felipe Luiz está todo bagunçado. Aquela linha de zaga... Muito insegura, né, Zaga? Inseguro. Esse garoto que entrou, aquele altão, que fez aquela jogada, o Pereira, Léo Pereira. No primeiro jogo, você falou. É um jogador que tem que treinar mais. O Gustavo Henrique, o próprio Davi Luiz não está bem, não está tendo uma sincronização na defesa. A defesa não sabe fazer um 3.
não sabe. Meio campo. Felipe Luiz é lateral. Meio campo. O que acontece? Andrés Pereira é uma partida nula, né? Não tem O Andrés Pereira perdeu um pouco o ânimo. O time do Flamengo hoje perdeu a vontade de jogar, a raça que ele tinha de buscar. Muita gente está dizendo que eles estão fazendo corpo mole. Não é só isso. Eu acho que o técnico não está dando uma tática ofensiva. O Flamengo, eu gostava de ver o Flamengo jogar, Vinícius Mota. Só que hoje eu estou vendo um time apático, desorganizado, defesa bagunçada e não e vai com uma chegar. criatividade zero. Zero. Não tem criatividade. O time ele depende hoje exclusivamente dos lampejos de Arrascaeta. Se Arrascaeta não fala, o time não tem criatividade. É o que eu vou frisar. O único jogador hoje que você pode dizer do meio para o ataque que tenta o gol e faz tudo sozinho Arrascaeta. é o Arrascaeta. Só. Porque, na verdade, o Gabigol, nem Bruno Henrique está jogando rendendo. bola. Eu não sei o que houve no Flamengo. Sim. Eu acho que o Flamengo precisa ser reformulado para voltar a ser um Flamengo que disputa título. Desse jeito não vai a lugar nenhum. Perfeito. Estou dando minha opinião sincera, Flamengo. Perfeito. E tem que cobrar da direção. Porque esse Marcos Braz é um cara que fala muito, mas contrata mal. Só porque é técnico estrangeiro, não concordo com essa tese. Até o presente momento, o técnico português não, digamos assim, mostrou que veio. O time até hoje não apresentou um padrão tático. Flamenguista, é aquela coisa. Se não mudar, eu não estou fazendo campanha aqui para derrubar o telefone. Se não mudar, não melhorar esse time, a temporada promete ser uma temporada difícil. Meus amigos, estamos chegando ao final de mais um futebol hoje, um futebol hoje especial, enaltecendo os títulos estaduais. É bom passar rapidamente, que além do Fluminense foi campeão carioca, o Palmeiras fez uma partida arrasadora e ganhou do São Paulo o Campeonato Paulista. O Atlético Mineiro se sagrou tricampeão ganhando do Cruzeiro de 3-1. E o Grêmio, embora esteja na segunda divisão, ganhou o Ipiranga de 2-1, 2-0 e foi campeão gaúcho. Um final de semana de vários títulos estaduais, perfeito? E enaltecendo sempre os campeões, meus amigos. E para finalizar, o último assunto, fechar o futebol hoje, o último assunto. Pedrão, rapidamente, porque o nosso tempo já está estourando. Grupo do Brasil na Copa do Mundo. O que você achou? Brasil, Sérvia... Brasil se deu bem. Brasil se deu bem. O Brasil começou bem. Vai jogar contra a Sérvia, Suíça e... Camarões. O Brasil deu sorte. Estamos bem para começar uma Copa do Mundo. Espero que o técnico reconheça os melhores e contrate os melhores. Você espera uma boa Copa para o Brasil esse ano? Pelo menos de começo, o Brasil se deu bem. Eu queria frisar aqui, parabenizar o grande reação do Palmeiras. Fez um grande jogo hoje, com intensidade, ganhou bonito e merece parabéns. Perfeito. O Atlético Mineiro ganhou com intensidade. Parabenizar esses dois títulos. Perfeito. Só quer mandar um abraço para o seu amigo lá de Minas Gerais? Queria mandar um abraço para o pessoal lá de Machado, para o Emerson, e pedir para se inscrever no canal. Estamos juntos, pessoal. Boa semana para todos. O Brasil se deu bem, meus amigos. Ao que tudo indica, a Copa vai ser boa. Senhores, por hoje é só. Te desejo a todos uma excelente semana. Inscreva-se no canal e curta nossos vídeos. Toda semana, um novo futebol. Hoje. Pedrão, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Saúde Até a próxima. a todos. Tchau.